Bom, uma pesquisa revela que 66% dos adultos estão mais preocupados com a segurança das vacinas. Entre eles, apenas 10%, ou seja, entre esses 66%, apenas 10% levaram os filhos para serem imunizados. E a gente lembra que isso é preocupante porque o Ministério da Saúde deve dar início aí no mês de março a uma vacinação contra a gripe suína no Brasil. De início, obviamente, serão imunizados os agentes de saúde, mas ela deve se estender, porque depois, perto do inverno, há a preocupação de que ela volte ao país. Para falar sobre essa questão, converso com o Silvio Renan Monteiro de Barros, que é médico pediatra com especialização em pediatria na Unifesp e também Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, Sam. Prazer falar com você e com os ouvintes do Eldorado. Prazer é nosso, muito obrigada. Silvio, essa pesquisa traz um dado bastante preocupante, ou seja, 10% das pessoas que estão preocupadas com a segurança de vacina não levaram os filhos, ou seja, apenas 10% delas levam os filhos para serem imunizados. Agora, a vacina realmente apresenta riscos e o risco maior talvez não seja não imunizar as crianças? Exatamente. Toda medicação e toda vacina, todo procedimento médico envolve riscos. Nos Estados Unidos, há uma preocupação muito grande com esse risco da população geral, estou falando. E tendo grupos até que são contra todo tipo de vacina, principalmente sarampo, cachumba, rubéola, varicela e agora essa H1N1. Provavelmente essas pessoas não viveram, que a gente que tem uma certa experiência maior, viveu os anos da varíola, os anos da paralisia infantil, doenças que geravam grande transtorno para pessoas e para o governo, e que hoje praticamente não existem mais, né? Porque graças à vacinação, mas essas pessoas que estão, esses 66% que você diz aí... E é bastante gente, né? É uma porcentagem muito grande. Bem mais do que a metade da população. Essa pesquisa é americana e nos Estados Unidos realmente uma grande parte da população teme as vacinas. Aqui no Brasil dá para fazer um comparativo ou não? No Brasil é um pouco menor. Mas eu recentemente entrei no site, é americano também, um site mesmo, eu não posso dizer o site porque eu não me lembro no momento. Sim. Mas ele tinha uma pesquisa na internet. Você vai tomar a vacina H1N1 nos Estados Unidos. 70% falaram que sim, 15% falaram que não, 5% não decidiram e 10% tinham dúvidas quanto aos efeitos colaterais. Então, quer dizer, 70% nessa da internet, 70% falaram que sim, que iriam tomar a vacina. Agora, a vacina tem realmente efeitos colaterais, toda vacina tem. A gente só aplica a vacina quando os efeitos reais, desejáveis da vacina, são muito maiores do que os efeitos colaterais. A partir do momento, e isso aconteceu com a vacina contra a polio, a Sabin, a vacina polio oral, que no começo era usada quase internacionalmente em todos os países, alguns não, já usavam a Salk. A partir do momento, ela passou a ser, o efeito colateral dela, pelo número de poliomielite que existe hoje, é maior do que o efeito real que nós desejamos. Então passou-se a usar a Salk, que tem menos efeito colateral, embora tenha um pouco menos eficácia também. Então com a H1N1 pode ser que apareça que nesse momento que nós tivemos uma epidemia recentemente, uma pandemia na realidade, e que daqui para frente a gente pode vir com o advento do outono e inverno aí no Brasil, a gente pode ter um surto novamente ou até uma epidemia. Eu acho particularmente que vale a pena fazer a vacina em todos a população de risco. Agora, por que as vacinas ainda apresentam tantos problemas, ou apresentam problemas, já que assim, a maioria é aplicada há bastante tempo, né? Temos aquele calendário infantil, com as vacinas que as crianças devem tomar a partir do 3º mês de vida, enfim, por que ainda há tanto temor? O que provoca isso? Só corrigindo, atualmente se aplica a vacina desde o dia do nascimento, que é com a hepatite B. Que sim, é verdade. Já no dia do nascimento. Mas, como eu falei anteriormente, todo medicamento tem o seu efeito colateral. Eu não vou dar um antibiótico para uma pessoa que está com resfriado comum, mas se ela tiver infecção de garganta, o custo-benefício, quer dizer, o risco dela não tratar é muito maior do que dela tratar, mesmo com os efeitos colaterais. Então, o caso da vacina é a mesma coisa. O risco... Essa vacina H1N1 que está saindo agora utiliza a mesma tecnologia nessas vacinas antigripais, da influenza, que já estão em uso há muitos anos.
E até agora não teve nenhum grande efeito colateral dessa vacina da geral, da influenza geral. Né? Então, é de se esperar que os efeitos colaterais sejam mínimos. Ele não pode dizer que são, porque só com o uso que vão aparecendo os sintomas, as complicações. Mas é de se esperar que tenha a mesma porcentagem de incidência de efeitos colaterais do que a vacina influenza dos outros subtipos, não H1N1. Então não se espera que tenha grandes problemas de efeito colateral. Agora, o que se espera, o que se prevê que vai acontecer se não se utilizar a vacina, é aquilo que eu volto a insistir naquilo. Só que eu, por exemplo, particularmente, só vi um caso de varíola na minha vida. Eu já estava no fim da varíola quando eu comecei a exercer medicina. E pólio eu acho que a maioria não viu, porque no Brasil não há casos de pólio há muito tempo. Né? Exatamente. A varíola já desde 70 e pouco, eu não me lembro exatamente o ano, acho que 72, 74, e já não existe mais. A pólio já no fim do século, já esse século aqui, não tem nenhum caso no Brasil ainda. E tudo isso graças à vacinação em massa. Tudo graças à vacinação em massa. Apesar de alguns efeitos colaterais que ela possa ter. Tá certo. Agora, Silvio Renan Monteiro de Barros, a gente tem então o calendário de vacinação contra a gripe no Brasil, começa em março, serão grupos prioritários primeiro, como os agentes de saúde, gestantes, crianças, enfim. Então, o conselho é que as pessoas abandonem um pouco esse medo e realmente partam para a vacinação assim que esses grupos chegarem até a casa delas, ou enfim, elas estiverem dentro desses grupos. Esses grupos provavelmente vão ser chamados, como na campanha da polio, que é feita todo ano, deve ser o mesmo tipo de chamada para aqueles lá, ou em alguns grupos até indo ao seu local de trabalho, né? Mas eu acho que todos, na minha opinião, 100% deveriam ser vacinados, inclusive os não de risco. Porque se você diminui o risco para os de risco, se os não de risco estiverem vacinados também. Né? Com certeza. Provavelmente essa segmentação inicial seja porque exatamente não há vacinas para todos, né? Exatamente. Como aconteceu nos Estados Unidos também, no outono deles aí há uns meses atrás. Exato. Agora, só para encerrarmos, o senhor falou que há alguns casos em que não se é indicada a vacinação. Dá para generalizar as pessoas que não devem ser vacinadas? Tem como a gente indicar, olha, essas pessoas precisam tomar mais cuidado ou não? Ou é caso a caso e cada vacina tem uma peculiaridade, tem um exemplo peculiar? Exceto uma pessoa que esteja em quimioterapia ou em medicação que provoca imunodepressão, nesses casos não deve ser feito, ou se fizer, por um caso de alto risco, fazer com muito cuidado, que realmente a vacina pode não funcionar ou pode agir com malefício para o paciente. Mas só nesses casos. Os outros casos todos não tem grande problema de fazer a vacina dentro dos parâmetros que nós temos hoje de conhecimento da vacina. Eu acho que o que chamou um pouco a atenção uma época aqui no Brasil foi o caso das pessoas que, foram poucas, né, mas que faleceram por conta da vacina da febre amarela, né? Mas sempre tem uma certa mortalidade. Assim como tem uma mortalidade pela doença, de 0,05%, se fala nos Estados Unidos, no Brasil se fala em 0,01% da doença, eu te garanto que a mortalidade pela vacinação é muitíssimo menor que essa. Quer dizer, o risco é bem maior de adquirir a doença do que ser fazendo a vacina. Tá, então assim, a prevenção sempre é a melhor forma, né? Exatamente. Ela existe para isso. Há um grande grupo assim, internacional, mais nos Estados Unidos, contra a vacina, não só contra essa, contra todas as vacinas, mas não tem porquê. Preocupação até se deve ter, né? Tomar vacina ficar de olho para ver se vai ter alguma reação, alguma coisa, mas não partir disso para uma resistência total à vacinação. Agradeço aí ao Silvio Renan Monteiro de Barros, médico pediatra, com especialização em pediatria na Unifesp, também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada, Silvio, um abraço, até mais. Outro para você.